Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia, para mais uma aula da nossa Semana do Conhecimento. Nós desenvolvemos muita coisa já sobre o tropeirismo, vocês já conhecem bastante a respeito do assunto. E hoje a gente vai trabalhar mais algumas características em relação a esse ciclo econômico que foi tão importante para o desenvolvimento econômico da região sul. Então, a característica de entender este ciclo é entender como a região sul se desenvolve, como há essa ligação entre o sul e outras partes do Brasil através do tropeirismo, região sudeste até a região de Minas Gerais. A gente teve atividade tropeirista em outras partes do Brasil, como no Nordeste, por exemplo. Mas quando a gente fala do ciclo econômico, a gente trata especificamente desta parte que nós estamos estudando. Vocês já viram alguns vídeos aí que a gente gravou para contextualizar, para trazer essa ideia do quanto esse ciclo foi importante. Não só para a economia, porque ele também influenciou em aspectos culturais dos lugares onde se desenvolveu esse ciclo. Então, as influências culturais, as heranças de hábitos, costumes, modos de vida dos tropeiros são carregadas até hoje, são trazidas até hoje, e em muitas cidades ao longo dos caminhos ali dos tropeiros a gente tem essas características. Então hoje a gente vai entender um pouquinho a respeito disso, olhando um pouco mais para essa influência cultural e nos modos de viver a partir do tropeirismo, certo? Então eu trouxe ali para vocês, antes a gente relembrar ali, só falando que devem lá registrar a presença através da atividade obrigatória, link número 1 lá do aplicativo, realizem as atividades. Alunos que necessitam da atividade impressa, entrem em contato com a escola também e façam para que fique lá registrado e o professor consiga acompanhar o teu rendimento, certo? E aí, voltando ali à questão do tropeirismo, o que nós vamos ter? Mais de 2 séculos, então, de importância ali, que a estrada do Brasil, a principal via brasileira, se fosse para escolher ali uma das principais vias de deslocamento e desenvolvimento do Brasil e de contribuição para a economia do Brasil, foram os caminhos ali dos tropeiros, principalmente o caminho de Viamão-Sorocaba, que a gente já falou um pouco a respeito dele. Então, muito importante ali, e aí eles conduziam não só os animais, como também levavam produtos e comercializavam esses produtos ao longo do caminho. Também compravam, tinha algumas atividades ali que foram surgindo por necessidade de atender esses tropeiros que passavam por esses caminhos, Então, muito importante ali, e o país dependia economicamente dessa característica ali do ciclo econômico do tropeirismo para se desenvolver, para atender suas necessidades econômicas daquele momento, certo? Só para a gente relembrar o que a gente já tinha falado. O que nós vamos ter de característica ali? Foram cerca de 12 mil muares, então eram as mulas, que eram transportadas ali, de 1730 a 1897, que foi esse período ali mais significativo do tropeirismo, desde o Rio Grande do Sul até Minas Gerais. Então vejam a importância e olha o quanto tempo, foram por algumas gerações ali. Então, desde os mais jovens que começavam na atividade ali, acompanhando muitas vezes os pais, seguiram com isso até a vida adulta e outras gerações vieram para desenvolver a atividade ali, tamanha sua importância, E aí nós vamos ter ali, além da questão da economia, ali se formaram famílias, a gastronomia, que nós já vamos falar a respeito também, a cultura ali, hábitos, costumes, tudo isso influenciado pela atividade do tropeirismo. Aos tropeiros vendia-se ali galinha em algum lugar, milho, mandioca, então atividades que foram se desenvolvendo para atender às necessidades desses viajantes que passavam por diferentes regiões e precisavam ali adquirir produtos também para se manter ao longo das viagens, Então, muito importante pensar em tudo isso. Consertavam-se ferraduras, por exemplo, era necessário trocar as ferraduras dos animais que usavam ao longo do caminho, então surgiam ali lugares que faziam esse atendimento, A rota ganhou casas de palha que depois se transformaram em pequenos vilarejos. Tá aqui a ideia do surgimento das cidades, Dos núcleos que depois vão se transformar em cidades ao longo dessa rota, desse caminho ali dos tropeiros. Certo? A imagem traz para nós ali as casas de palha,
onde eles montavam ali o acampamento para passar a noite, e que depois, a partir disso aqui, vão surgindo outras casas ao redor ali para atender com algum serviço ou alguma coisa que os tropeiros precisavam, e aí vão surgindo ali os primeiros núcleos em algumas partes, né? As casas de palhas, né? Como essa da imagem ali, aqui toda a carga que eles traziam, os animais e tudo mais, que eles paravam ali para o descanso então, e a partir daí nós vamos ter essa ideia de ocupação do espaço geográfico, certo? E aí vamos falar das características culturais. Esta imagem aqui já traz para nós a ideia do traje. Então vocês observem a característica aqui das botas, do chapéu, da roupa que eles usavam para esse deslocamento. Era necessário que fosse algo que protegesse eles também dos diferentes características do tempo atmosférico que eles encontravam ao longo do caminho. Lugares mais frios, lugares de serra, de campo aberto, de mata. Então, a roupa também tinha que ser algo que os protegesse ao longo desse caminho. Por isso, os trajes eram com algumas características específicas ali, né? Usavam, então, o chapelão de feltro, um tipo de chapéu específico ali, né? As camisas também com um tecido forte, uma capa ou manta justamente para se proteger dessas mudanças, né, do tempo atmosférico, de característica. As botas de couro, que eram botas de garrão de potro, que eram feitas do próprio garrão ali, né? E que vinham até os joelhos, até um pouco acima dos joelhos, para eles passarem por rios, por áreas alagadas, enfim. Tudo isso eles tinham que enfrentar no percurso e precisavam de vestimentas adequadas para conseguir, né, superar esses intempéries ali, essas características naturais dos lugares onde eles passavam, né? A origem das cidades também está ligada ao tempo do deslocamento. Quanto tempo eles demoravam para se deslocar ao longo do dia? Então, de um ponto que eles pararam para descanso, para pousar, para se alimentar, até o outro ponto no final do dia onde eles paravam, normalmente é a distância dessas cidades hoje. Porque de um ponto onde eles pararam ali, que surgia um vilarejo, até o outro ponto que eles se deslocavam, outro vilarejo vai surgindo, e a partir daí nós temos ali as cidades que surgem nesses pontos. Então, se a gente medir as distâncias hoje de algumas cidades na rota dos tropeiros ali, a gente vai ver que justamente marca esse tempo que eles demoravam de deslocamento diário entre um ponto e outro. Bem interessante isso, né? E aí eles tinham ali, no acampamento deles, retiravam todos os apetrechos, tudo que eles traziam, como as bruacas, a gente já vai falar o que são as bruacas, as cangalhas, os arreios. As camas eram feitas com apeiros. O que era isso? Ramas de árvores onde eles colocavam os pelegos. Então, o que eles traziam ali no lombo dos animais, eles usavam também para montar suas camas para o descanso. Olha que não era fácil a vida dos tropeiros, né? Parece interessante e é interessante, mas não era nada fácil. Então, entendendo ali algumas características. A gente já viu a questão ali do acampamento, das casas, das coberturas de palha, né? Ali, como eles faziam a alimentação. Então, existia uma estrutura chamada de trempe, né? Onde eles faziam o fogo e colocavam ali as panelas, enfim, aqueciam, faziam o café tropeiro. Toda a alimentação que eles iam consumir era feita ali nesse fogo de chão, com esse suporte ali, para poder pendurar as panelas, né, para aquecer os alimentos. Do que constituía o alimento deles ali? Toucinho, feijão, farinha, era tudo aquilo que era possível transportar em longas distâncias e que não estragava, né? Então, eles utilizavam ali algumas coisas que podiam transportar durante meses, né, e iam consumindo, e que isso não se estragava tão facilmente, porque não tinha nada que eles pudessem armazenar isso de forma a conservar. Então, tinha que ser algo que que aguentasse mais tempo, né? Por isso que eles transportavam o charque, a carne do charque, porque aí é uma carne que é salgada, o sal ajuda a conservar, ela ali não vai estragar, e aí eles tinham isso depois para o preparo da sua alimentação. É uma das características, né? E aí surgem vários pratos ali ligados aos hábitos e costumes dos tropeiros, né? Tem muitos pratos com referências aos tropeiros, certo? E aí o que nós vamos ter ali? A comida tropeira era preparada à base de feijão,
arroz e carne, aquilo que a gente falou, tudo aquilo que era possível transportar de forma que não estragasse, né? Então eles tinham lá uma comida, na verdade, simples, né? A carne salgada e desfiada, e aí eles comiam ali, esquentavam no fogo de chão e depois eles descansavam, né? Outro elemento é o café tropeiro, o qual era servido enquanto ouviam causos e se acomodavam para dormir nos acampamentos, como a gente viu lá nos vídeos das nossas aulas anteriores, e a gente já vai ver um outro vídeo para ilustrar bem tudo isso aqui que nós estamos falando. Mas então tinha também lá a questão do café tropeiro, né? Como que ele é preparado? Eles colocavam a água fervente, o pó, ali naquela água, na cambona, né? Uma espécie de chaleira, e aí quando esse café fervia, eles pegavam uma brasa acesa ou esquentavam um pedacinho de pedra ali, um pedaço de uma rocha, e colocavam isso quente dentro da cambona, dentro daquela vasilha. E aí o que vai acontecer? O pó vai para o fundo, vai assentar no fundo, e aí eles tomavam aquele café. Então esse é o café tropeiro que eles faziam ao longo das suas viagens, né? Não tinha coador, nada que eles pudessem passar esse café, certo? Atividadezinha ali. Sobre o tropeirismo, é correto afirmar o quê? Leiam com atenção, respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a atividade, vamos corrigir juntos lá. Sobre o tropeirismo, das frases que eu escrevi ali, é correto afirmar o quê? A letra B, que em cada parada para descanso era feita a preparação do acampamento, retiravam-se todos os apetrechos, como as bruacas, cangalhas e arreios. As outras ali tinham elementos diferentes, né? Não fazia parte da alimentação dos tropeiros. Fazia parte, na verdade, o toucinho e os outros que nós colocamos ali, né? Em cada parada era feita a preparação do acampamento, retirava-se dos caminhões, naquela época não tinha os caminhões para o transporte, era retirado dos animais, né? E as antigas rotas foram abandonadas e não surgiram cidades. Pelo contrário, a gente falou ao longo das nossas aulas, surgiram muitas cidades a partir dessas rotas dos tropeiros, certo? E aí vamos ali algumas influências linguísticas. Então, eu trouxe algumas palavrinhas ali que faziam parte do vocabulário dos tropeiros e que seguem até hoje, né? Como apear, descer da montaria, descer do animal, né? A ciculateira, que era a cafeteira, justamente onde se fazia ali o café, né? Uma vasilha, uma espécie de, parecido com uma jarra, parecido mesmo com uma cafeteira. E aí tem outros exemplos ali. Trouxe alguns com imagens também para a gente entender. A bruaca, que eram bolsas de couro cru, usada para o transporte de comida e mercadoria. Elas são como se fossem malas, né? Fechadas, feitas de couro, algumas têm madeira por dentro, e eles colocavam ali, principalmente os alimentos dentro das bruacas, e penduravam ali nas cangalhas, né? Que daí é o suporte, onde as bruacas ou os cestos vão pendurados, para o transporte ali do que eles precisavam levar ao longo do caminho. E a tralha é justamente toda a bagagem ali do viajante, o conjunto de peças da montaria e tudo mais, eles chamavam de tralha, né? A gente acaba utilizando essas palavras em alguns momentos, em algumas regiões, como parte do nosso vocabulário também, certo? E aí, continuando essas características ali, muitas profissões surgiram para atender as demandas das atividades do tropeirismo ali ao longo dos caminhos.
A gente trouxe alguns exemplos ali, como o rancheiro, né? Eram donos de ranchos, dos alojamentos ali onde os tropeiros paravam, se instalavam e justamente forneciam milho, algum alimento para os animais. Eles não cobravam o pouso, mas cobravam o alimento ali, o que os tropeiros utilizavam até para atender os animais ali. Então, uma profissão, né? O ferrador também, que a gente já falou, né? Para ferrar ali os animais, para colocar as ferraduras nos animais. Então, o veterinário ou aveitar, né? Que era o nome dado para quem ajudava a cuidar dos animais ali. Daí a importância econômica desta atividade para o Brasil e até para o desenvolvimento de algumas profissões, né? O tropeiro tinha que ter condições de resolver muita coisa ao longo da viagem. Ele tinha que ter um conhecimento ali prático das coisas para conseguir resolver, né? Ele tinha que ser médico quando alguém se machucava, ele tinha que ser negociante, ele tinha que ser mensageiro, caçador, pescador, tudo isso porque as viagens eram de meses até anos. Então, eles precisavam saber fazer muita coisa, né? E também utilizar ali e saber fabricar alguns instrumentos que eles utilizavam ao longo das viagens, certo? Outra característica que daqui a pouquinho a gente vai ver no vídeo, bem ilustrado isso, eram as danças e cantigas. Então, na hora do lazer, o que esses homens faziam na hora do descanso? Eram viagens feitas por homens somente, né? Os percursos. Então, nas paradas eles contavam causos, eles dançavam, eles tocavam violões, faziam algumas danças de desafio, como a chula, que a gente já vai falar a respeito dela lá no nosso vídeo. Então, bem interessante toda essa influência cultural do tropeirismo, certo? E agora, para ilustrar tudo isso que nós falamos, para que vocês entendam um pouquinho mais desta parte cultural, vamos assistir o vídeo, acompanhem comigo. Estamos aqui para continuar a nossa viagem com vocês, meus queridos alunos do 7º ano. E nesta parte o que nós vamos falar? Dos hábitos, dos costumes, dos modos de vida dos tropeiros e que são heranças culturais que fazem parte do dia a dia de muitas pessoas aí, ou que pelo menos as pessoas conhecem. E quem não conhece, quem nunca ouviu falar, então a gente vai viajar um pouquinho junto aqui e entender esse contexto. Eu tenho aqui comigo dois peões ali representando os tropeiros com características das vestimentas, então as roupas que eles usavam, os calçados, que era chamada bota garrão de potro, então feita do próprio couro, eles usavam ao longo das suas viagens ali. Depois, mais tarde, eles já começam ali a ter alguns trajes, umas roupas que eram um pouco diferentes, facilitavam um pouco os deslocamentos, né? Mas então a gente tem essa característica dos trajes que eles usavam, trajes tipicamente gaúchos ali, com características da cultura gaúcha, dessa influência também, porque eles vinham do Rio Grande do Sul, então traziam consigo, né, na bagagem, toda essa característica. Nós temos ali também os cestos, né, não temos as bruacas aqui, mas o sistema é o mesmo. O que eram essas bruacas? É o lugar onde eles traziam armazenados os alimentos, a carne. Como era a carne? A carne era o charque, que é aquela carne de sal, né, que é curtida ali no sal, então eles podiam transportar em viagens longas que ela não ia estragar. E aí nas paragens, então, que eram lugares que a gente tentou representar um pouquinho aqui para vocês entenderem como eram esses lugares e como eles se organizavam ali para fazer os alimentos. Então nós vamos ter ali a trempe, né, onde eles faziam o fogo e esquentavam a água. Sempre vinha o peão lá da ponta, o primeiro, ele vinha antes dos outros. Aí ele chegava, montava o acampamento ali, organizava e preparava o alimento para que quando os outros chegassem já tivesse tudo pronto. Então ele montava a trempe, fazia o fogo, esquentava a água nas chaleiras ali, como aquela chaleira que a gente tem, e preparava o café tropeiro. Como que eles faziam esse café? Não era passado no filtro ou no coador, como a gente conhece hoje. Como que ele fazia? Colocava a água na chaleira e o pó. Misturava esse pó na água ali, deixava ferver. Quando fervia, eles pegavam uma brasa, então acesa ali, e colocavam dentro da chaleira.
o que essa brasa vai fazer? Ela vai fazer o pó decantar, ir para o fundo, e aí eles serviam então o café ali para os peões no acampamento. Então, é uma forma como eles faziam o café. E é um café saboroso, diferente, vale a pena experimentar quando vocês tiverem oportunidade. Outro prato, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. A paçoca de pinhão, né, que depois a professora de história vai contar um pouquinho para vocês. E o arroz de carreteiro. Vamos entender um pouquinho desse prato, né? Ele usa o charque, usa o arroz, usa a gordura, a banha, enfim, que eles traziam para preparar ali, e algum tempero que eles tivessem disponível na região. Então, nós vamos ter um conjunto ali para fazer o prato. Hoje a gente colocou ali um cheirinho verde, mas de modo geral, era só os outros ingredientes que eu falei para vocês. Então, eles preparavam esse prato, mas não é originário desses deslocamentos dos tropeiros. Tanto que o nome dele é o quê? Arroz de carreteiro. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul, antes mesmo da atividade dos tropeiros, tinham os carreteiros, que faziam o transporte de mercadorias entre o Brasil e o Uruguai, e aí eles levavam o arroz, levavam a carne e faziam esse prato misturando ali o arroz e a carne. E recebeu o nome de arroz de carreteiro. Então, por isso, os tropeiros adotaram pela forma facilitada, né, de levar o arroz e a carne do charque, ficava fácil deles prepararem. Então, o arroz de carreteiro teve início lá em outra atividade no Rio Grande do Sul, mas se difundiu por outras partes do Brasil, inclusive pelo Paraná, através da atividade dos tropeiros. E é um prato delicioso, saboroso, que vocês também podem experimentar quando tiverem oportunidade. Eles faziam também os assados, como a gente tem um exemplo aqui para vocês, que era uma carne que eles traziam, enfim, ali, que conseguiam, às vezes, na região onde eles estavam, e faziam na brasa, muitas vezes com os espetos de madeira, e se alimentavam de tudo isso para poder seguir ali na tropeada, né, e chegar no destino. Outra característica de hábitos e costumes dos tropeiros que ficaram como herança cultural para nós são as danças, algumas danças, como a gente já falou, as tropeadas eram feitas por homens. Então, essas danças que eles faziam eram danças masculinas, que até hoje são representadas aí em algumas atividades culturais. Uma delas, que a gente vai ter uma demonstração daqui a pouco, é a chula. A chula é uma dança de desafio. Era como se fosse no momento de lazer deles, uma brincadeira ali, um desafio por amores, alguns diziam, enfim. Então, eles tinham que fazer passos com uma lança, né, uma espécie de madeira ali, e um dos peões desenvolvia o passo naquela lança, depois o outro, para ver o qual que não batia na lança, o qual que fazia o passo de forma mais perfeita. Enfim, no momento de descontração das paradas deles, eles faziam essas. Esse é um exemplo das danças, né? Existem outras, como o Chico do Porrete, a dança dos facões. Então, utilizando ali o que eles tinham de ferramentas, enfim, do dia a dia, eles desenvolviam ali no momento de lazer, normalmente acompanhados ali por violões. Então, muito interessante, porque esse aspecto cultural é trazido até os dias de hoje, tanto dos hábitos alimentares, algumas características ali nas formas dos assados, o chimarrão, que vem de outros hábitos, de outros grupos, mas que os tropeiros também adotavam, e as atividades como a chula, que a gente daqui a pouquinho vai ter uma demonstração para vocês. Então, como comentei com vocês a respeito das danças, dos hábitos, dos costumes, a nossa ideia é mostrar um pouquinho aqui para vocês um desses hábitos, que é a dança da chula, um desses costumes, né, uma dessas características culturais. E eu trouxe o André, meu filho, que vai fazer uma demonstração de um passo de chula para vocês. Voltamos então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito bacana conhecer essa parte cultural, da influência cultural dos tropeiros,
dos hábitos, costumes, dos alimentos, como a gente trouxe lá no vídeo para vocês. Então, tudo isso faz parte desse conjunto cultural, desse conjunto de mudanças do espaço geográfico desencadeados, né, vamos dizer assim, pela atividade tropeirista. E para finalizar nossa aula, nossa Semana do Conhecimento, nós temos o desafio da Semana do Conhecimento. Então, o que vocês vão fazer? Vai estar disponível lá no aplicativo para vocês, mas a ideia é que vocês façam um mapa do Paraná, uma base do material que vocês tiverem aí. Aí vocês vão marcar o caminho de Viamão por onde ele passava no Paraná, pontuando ali as cidades, como nós temos no nosso mapa aqui, e aí vocês vão buscar lá imagens, características, informações dessas cidades que estão ligadas ao tropeirismo. A professora de História também vai trabalhar esse desafio com vocês, então fiquem atentos também às aulas de História. E aí vocês vão colocar ali como se fossem plaquinhas, essas características ao longo do mapa de vocês ali, ao longo do percurso dos tropeiros, para que outras pessoas conheçam e entendam a influência do tropeirismo e das características não só econômicas, mas culturais de ocupação territorial desta porção do nosso estado aqui em relação ao tropeirismo, que devemos a essa atividade econômica e cultural do Brasil, certo? Então, tá lançado o desafio, quero ver quem vai fazer o mapa mais bonito, quem vai buscar as imagens mais interessantes relacionadas ao tropeirismo. Espero que vocês tenham gostado da nossa semana, façam o desafio com carinho, mandem para o professor de vocês lá. Um abraço a todos e na aula que vem voltamos com mais geografia.